Jesus continua vivo no meio da igreja. Pai do Senhor, meus irmãos. É uma honra estar também aqui falando de tudo aquilo que Deus, esse Jesus é real. Eu me lembro que aos 18 anos de idade, eu tinha um sonho vivo na minha mente, que era de ser um atleta profissional de futebol. Eu com 50 quilos, imagina, eu com 24 quilos a menos do que eu estou hoje, só a carcaça. Era a cabeça e o joelho. Mas um sonho grande. E eu coloquei aos 18, 19 anos, eu conheci a Cristo. Esse Cristo. E coloquei esse sonho diante dele e ele me levou a lugares que, mesmo nos meus sonhos mais otimistas, eu jamais imaginei. Ele me levou de Caruaru para o Rio de Janeiro e um ano depois eu estava jogando Maracanã com quase 100 mil pessoas. Quer conhecer uma pessoa, dê dinheiro a ela, poder e fama. E ali eu comecei a crescer no mundo do futebol e ganhei muito dinheiro mesmo. Menino pobre sem instrução, mas temente a Deus a certo nível. E passei um bom tempo na igreja. E aí construí um patrimônio. Eu era uma pessoa também, o pessoal me chamava de, se eu mergulhasse com um sorrisal na mão, ele via. Voltava com dois. Mas sabe o que era? É que quem viveu comendo cuscuz todos os dias, passando fome, grandes necessidades, então eu tinha essa preocupação de criar uma reserva para que quando eu parasse de jogar futebol eu pudesse sobreviver. E ali eu ganhei o Brasil, joguei em vários clubes, ganhei muito dinheiro mesmo. Não tenho o que reclamar não, Deus me exaltou nessa terra. Só que nesse período de 10 anos, dos 20 até os 30, aconteceram situações que quase que eu paro na caminhada. Teve uma época que eu estava no auge da minha carreira, pré-convocado para a seleção brasileira, e aí um jogo lá em São Paulo, eu sofri uma contusão grave, e aí além, estava vendido também, tinha clube da Alemanha, tinha clube do Brasil e do mundo. Eu escolhia para onde queria ir. Eu tinha esse privilégio, eu estava vivendo um momento tão bom, que era ir para a seleção brasileira e de lá eu escolher para onde queria ir. Então eu estava numa fase extraordinária, me machuco. Passo um ano, fiz a cirurgia, deu errado, quase que o médico me aleja. Aliás, não foi um médico. Foi a fisioterapia que eu fiz errada. E aí quase que eu paro de jogar futebol, com muita dificuldade. Passei um ano sem receber, mas aí tinha umas reservas, tá vendo que é bom o sorrisal pra... Tá vendo aí? Mas mesmo assim foi acabando e tal. Mas mesmo assim não parei, continuei a caminhada. Depois de um tempo, eu estava jogando no Figueirense de Santa Catarina. E lá no Figueirense, eu já estabilizado, com meus 30 anos, na igreja, um pouco desleixado. Você sabe que, às vezes, o Senhor nos corrige porque nos ama. E eu estava lá bem no Figueirense, e geralmente quando a gente viaja assim, a gente primeiro vai, aluga apartamento, traz a mobília, ou então de lá mesmo, faz prepara tudo para poder trazer a família. E eu me lembro que, nesse tempo, minha esposa me liga. Ela me liga
do hospital. E ela diz: meu filho, eu vim fazer uns exames aqui no hospital e não vai dar para viajar essa semana, vou viajar na semana que vem. Mas tudo bem, não tem problema. Daqui a pouco, uns dias depois, quem me liga foi o médico. E aí, Nilda disse: diga, doutor, tá tudo bem e tal, aquela conversa. Eu disse: olha, eu tenho uma notícia muito boa para lhe dar. Eu digo: mas pode falar. Ele disse: olha, a sua esposa está aqui no hospital. Eu digo: já sei. Ela está com um problema muito sério. Ela está com câncer de estômago. E o pior, já criou metástase, sei lá. Metástase. É isso aí. E já se alojou no estômago inteiro e não tem mais o que fazer. Diz: como é que é? Não, mas vamos tentar alguma coisa. Me manda os exames. E um amigo meu em São Paulo, eu joguei também em São Paulo, então liguei para ele, doutor Chance, e disse a ele: doutor, estou com um problema sério aqui. O que foi? Olha, minha esposa, tal, assim, assim. Me manda os exames. Eu vou ver o que é que eu posso fazer. Quando eu mando os exames para eles: olha, não tem mais o que fazer. Não adianta você tirar sua esposa daí, porque o tratamento que ela tem aí é o mesmo que ela vai ter aqui. Então não tire. Infelizmente, só um milagre. E aí eu saio lá do Figueirense, venho embora para dar um apoio, converso com o pessoal do clube, e quando eu chego aqui, 10 dias depois, ela foi definhando e faleceu. O que fazer quando não acontece aquilo que a gente espera? Vou dar um conselho aqui a você essa noite. Aquele que está firmado nas Escrituras, na palavra, fundamentado, pode vir o vendaval que vier, ele não para. Aleluia. Mas eu não tinha essa consciência. Às vezes eu brincava de ser crente na igreja. Eu não tinha um compromisso real de quem era Jesus, do que ele fez na cruz. Eu não tinha essa intimidade e essa aproximação com ele. E aí o que é que acontece? Eu me afasto da igreja, eu paro de orar, já não era muito de ler a Bíblia. E aí agora que eu não vou ler mais. E aí o que é que acontece? Uma brasa fora da fogueira, ela se apaga. E aí eu entro no alcoolismo. E aí tudo que eu adquiri no futebol, eu começo a perder, porque o álcool ou o vício é enviado de Satanás mesmo, para destruir. E aí a minha vida virou um caos. Tinha semana que eu bebia todos os dias. O meu dinheiro, o meu Deus passou a ser o dinheiro. Agora, do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, não tenho satisfação a dar a ninguém, meus filhos, nada com Deus. Eu já era ausente, agora com o alcoolismo, com a mentira, com a prostituição, agora que a coisa desandou. Minha casa virou uma bagunça. E aí os patrimônios foram sendo vendidos e eu fui me perdendo. Meus filhos me contam, e eu fiquei sabendo depois, que grandes foram os traumas que eles passaram. Escolhas erradas, escolhas baseadas no meu eu, naquilo que eu penso, naquilo que eu acho. Mas um dia alguém chegou lá em casa. Um dia alguém chegou lá em casa para colocar tudo no lugar. Glória! Um dia eu estava em casa e eu reclamava muito. Eu tive um período que eu só murmurava. Mas eu não faço mal para ninguém. E aí vendi carro, fiquei a pé. E aí, dificuldades. Teve
teve um tempo que eu comia por causa de um amigo que tem um restaurante, comia fiado. E às vezes eu saía de casa, ia andando no sol de meio-dia, almoçava e voltava no sol. Já chegava em casa com fome de novo. Débora. Diante desse cenário, alguém chega. E eu estava em casa um belo dia, depois de uma semana, de muitos porres. Mesmo assim, não falava de beber não, porque amigo, não é assim? Amigo, para beber tem dinheiro. Eu nunca vi um negócio desse. Mas aí, eu estava em casa, teve um período que eu passei, acho que uns 2, 3 meses dentro de casa sem sair. Mas aí um amigo novo convertido me mandou uma mensagem. Josué capítulo 1, e o versículo 8. Só que eu comecei a ler do 1. E aí o 2, ele diz o seguinte: meu servo Moisés é morto. Não é assim? Levanta-te. Falando com Josué. Algumas traduções diz levanta, outra diz dispõe. Na época era dispõe. Quando eu li isso, aí eu parei. Dispõe, o que é isso? E aí eu fui pesquisar. Dispõe é estar ao dispor de alguém. Aí o Espírito Santo na hora, olhe para trás. Aí eu, meu Deus, você vai querer ficar à minha disposição a partir de hoje para eu mudar todo esse quadro? Senhor, fica... Aí eu fui lendo. Aí o capítulo 3, versículo 4, ele vai dizer o seguinte: coloca a arca na frente, cerca de 2.000 côvados, cerca de 900 metros, segue a arca. E a arca vai te levar por caminhos que você nunca foi. Olha o que o Espírito Santo falou comigo. Eu vou te levar por caminhos que você nunca foi, nunca provou, só obedeça. Aí eu me levanto, estar à disposição e seguir a arca. Um detalhe interessante: na época do antigo, havia uma distância, mas a cruz nos aproximou. O véu se rasgou e agora ele me chama de amigo. Me aproximou dele. Vou caminhar com você, agora obedeça. Coisa ruim é obedecer. Aliás, deixa eu corrigir. Coisa difícil é obedecer. É ou não é? Olha, encontrei alguns. Eu, totalmente orgulhoso, vaidoso, então obedecer foi difícil. Aí chego aqui na igreja. Uma igreja que obedece princípios, que instrui, que vai para a palavra, que mostra, que nos quebra, porque a palavra é uma espada de 2 gumes. Aleluia! É uma espada viva. E aí, quando eu cheguei aqui, alcoólatra, mentiroso, com a vida toda destruída, a palavra foi dando direção. Continua, obedece, segue a arca. Se a arca dizer vai para a direita, vai. Se for para a esquerda, vai. Se ela disser pare, pare. Se ela disser dê 2 passos para trás dele, obedeça. E aí você começa a obedecer. Aí Deus é lindo, porque Deus começou a fazer tudo aquilo que eu não podia fazer. Então aquele que murmurava agora está calado. Aquele que murmurava agora louva. Aquele que reclamava agora... Tem um hino que eu gostava demais. Às vezes eu estava sozinho em casa, e aí eu falando com Deus. Aí tem um hino que diz assim: teu Deus ainda sou, não temas, eis-me aqui. Teu Deus ainda sou, que queres tu de mim. E eu louvando ao Senhor, bem dizendo ao Senhor, o cenário muda. E aí Deus começou, abre a porta, salva meus filhos. Aleluia. Eu, minha esposa que está ali, éramos namorados, fizemos um gabinete com o pastor casa. Pastor André
nem pensei pra lá não, né? Cheguei lá, ele, casar meu filho. Aí eu disse, tá namorando? Eu disse, estou, pastor. Casa, meu filho. Eu digo, já está programado, pastor. A gente está namorando, já botamos a nossa vida no altar e vamos casar. 6 meses depois casamos. Depois Deus salva a minha filha, que está por aí. Namoro santo, né? Hã? Namoro santo. É meu filho. Precisa entrar em detalhe? Só uma observação. Quando ele foi, eu falei, você está namorando todo? Falei, você quer voltar para a igreja? Quero. Então você sabe que você não pode ter relação, certo? Certo, pastor. Então você não vai ter relação. Não, pastor, vamos estar em santidade. Então tá certo, então pode voltar. Só Cristo faz isso. Ele mandou obedecer, eu obedeci. E eu lembro que todas as vezes que Deus falava comigo, eu falava com ela, falava com os meus filhos, ó, Deus falou comigo, vai acontecer isso, vai acontecer. Essas experiências, por mais que eu venha dizer a você aqui, só quem passa. Só quem passa. Só eu sei o que eu passei. E hoje, coração grato. Esses últimos 3 anos e meio, Deus restaurou a minha casa, restaurou a minha família. E hoje eu estou aqui diante da igreja dizendo que Ele é, que Ele faz, que Ele continua vivo. Glorificado e exaltado seja o nome dEle. Eu não sei como vocês estão aqui, mas o Jesus que fez na vida das irmãs e fez na minha vida, vai fazer na sua também. Deus abençoe.